Estamos falando de Trindade, as eleições naquele município estratégico do entorno de Goiânia. Nós comentamos sobre a candidatura já de um dos nomes colocados. São quantos nomes lá? São 4 nomes, Vacil. O deputado estadual Dr. Antônio, a deputada federal Flávia Moraes, que nós vamos falar dela hoje, o ex-prefeito Ricardo Fortunato e o atual prefeito Jean da Rua. Muito bem, então a deputada, como é que hoje a candidatura dela está posicionada no município? Bom, Vacil, a deputada Flávia Moraes e o marido dela, né, o médico Jorge Moraes, são nomes, ex-prefeitos, são nomes importantes na cidade, são grandes agentes políticos em Trindade. A deputada foi candidata em 2012 contra o Jânio e contra o Ricardo e perdeu a eleição para o Jânio. E na época ela tinha apoios importantes, né? Ela foi apoiada pelo Vanderlan Cardoso, ex-prefeito de Senador Canedo, e também pelo empresário Júnior do Friboi, que na época estava apoiando muitos candidatos, queria ser candidato ao governo, e apoiou muitos candidatos no interior, e lá ele apoiou a Flávia, mas ela não conseguiu sair vitoriosa. Foi uma eleição muito difícil. Ela tinha mais estrutura do que hoje? Aparentemente sim, né? Em termos assim, pelo menos de apoio, de liderança, sim, porque Vanderlan e Friboi podiam dar uma condição de apoio melhor. Mas ela perdeu, mas a eleição naquele ano foi muito concorrida, foi muito disputada, foi uma das eleições mais pesadas no estado, e ela acabou sendo derrotada. Então, Vacil, a gente fica assim, esse ano também ela tem um outro problema, entre aspas, porque ela não vê como problema, mas a gente depende de como que as pessoas encaram, né? Ela está suspensa pelo PDT por 40 dias porque ela votou a favor do impeachment do presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. O PDT era contra o impeachment e suspendeu alguns dos deputados que votaram a favor do impeachment e, em alguns casos, até expulsou algumas pessoas do partido. E, no caso da Flávia, eles destituíram, né, toda a diretoria do partido, o marido dela, o George, foi destituído do cargo. Ela não foi expulsa, foi suspensa pelo partido 40 dias, mas isso não afeta em nada a pré-candidatura dela. Ela continuou como pré-candidata. Em uma entrevista 730, ela disse que não via isso como um problema. Vai usar isso como um discurso. Exatamente, porque ela quer o voto de quem está a favor do impeachment da presidente. O que complicaria se, em caso de Dilma voltar, por exemplo, criaria uma dificuldade. Ela escolheu um lado, né? Então, mas assim, também é uma questão remota. Exatamente. E é aquele negócio do lado, né? Ela escolheu um lado, ficou a favor, está pagando a consequência disso, mas sabe dos riscos, avaliou e fez e tudo, enfim. Outro detalhe também interessante da deputada, dessa candidatura dela, é que ela, em 2014, ela foi apoiada pelo Vanderlan na eleição em 2012, e em 2014 ela acabou ficando com o Marconi na eleição estadual. Só que o que é interessante é que não dá para o Marconi apoiar ela lá, porque o Marconi tem um candidato, que é o atual prefeito, o Jean da Rua, que é do PSDB também. Então, assim, a gente vai ver, a partir desse mês final de pré-campanha, a gente vai ver como que ela vai conquistar esses apoios. E tem um detalhe também, ela não vai contar com uma candidatura espelho em Goiânia. Não vai. O PDT deve apoiar, deve ficar na candidatura de Iris Rezende, que é do PMDB, o PMDB que vai ter candidato contra ela lá em Trindade. O ex-prefeito Ricardo Fortunato, um dos adversários, foram adversários em 2012. Então, assim, a pré-candidatura dela está posta, ela só não vai ser pré-candidata, só não vai se confirmar se ela não quiser, mas ela já deu entrevistas e está motivada mesmo, quer ser pré-candidata, quer ser candidata, está trabalhando para isso. A partir desse período que a suspensão dela acabar, ela vai trabalhar para isso, mas a gente sabe também que é um momento que como vai ser construída essa eleição, porque em 2012 ela teve mais apoio e não conseguiu ser vitoriosa. E tem, claro, condições, chance e possibilidades de vitória. Nós estamos falando de Trindade, fazendo um quadro lá das eleições lá no município, e a gente vai falar de outras pré-candidaturas aqui no Pauta Goiás.